Pilhado detonou Marcos Braz em sua coletiva de imprensa, onde o mesmo tentou explicar a agressão que ele fez contra um torcedor do Flamengo. Vamos acompanhar o que o jornalista falou sobre este assunto. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. A coletiva, convocou a imprensa, contou toda a versão dele da história lá, da briga, da pancadaria com o torcedor no shopping no Rio de Janeiro. Só que eu vou dar minha opinião. Para mim, a entrevista foi ridícula. Para mim, ele fugiu de pontos cruciais. Para mim, ele deu algumas declarações que viram até chacota. Porque o Marcos Braz disse, a partir do momento da última frase dele, eu não lembro mais de nada. Aí é brincadeira. Quando ele diz que ele não lembra mais de nada, não foi também um surto perdeu tanto a cabeça para não lembrar de nada. Quando ele fala essa situação, é muito questionável. A gente tem que se questionar muito. A gente tem que falar, tá bom então. E aí é o que eu falo, cadê um repórter para dizer assim, Marcos Braz, não é possível que você não se lembre quando você foi para a briga com outro cara. Na polícia você falou isso? Na polícia você disse que você não lembra o que aconteceu? É claro que não falou. E aí vem numa versão, não lembro o que aconteceu, para não dizer quem começou a briga de verdade. Quem partiu para agressão. Porque esse é o ponto principal. Eu anotei alguns pontos aqui que mostram que essa entrevista é uma vergonha, uma papagaiada. E me surpreendeu o fato dos colegas de imprensa não terem pressionado. Porque são declarações, às vezes, que são muito caras de pau. E parece que os repórteres têm medo de perguntar. Não tem coragem de perguntar. Já que ele tem coragem de dar declarações tão caras de pau, a imprensa tinha que ter coragem de reagir, de questionar, de colocar contra a parede. Porque ele diz o seguinte, ó, depois eu esqueci. Depois da última frase dele, eu não lembro mais de nada. Aí eu falaria, Marcos Braz, me desculpa. É essa versão que você deu na polícia? Foi essa versão que você falou na delegacia? Quando o delegado te perguntou como começou a briga, contato físico, você disse para ele que você não lembrava? Não dá pra gente levar a sério. Quando o cara diz que ele não lembra, ele ficou me xingando, porque tem uma contradição muito grande aí. O rapaz que foi agredido, ele diz que ele só cobrou do Marcos Braz. Enquanto há filmagens com áudio, é bom que isso seja deixado bem claro, não tem nenhuma ameaça de morte, não tem nenhuma ameaça à filha do Marcos Braz, não tem nem xingamento. Quando tem as imagens, o que o torcedor diz é, Marcos Braz, você tem que mandar todo mundo embora. Marcos Braz tem que mandar o Sampaoli embora. Foi isso. O que tem filmado, por enquanto, tem isso de áudio. Na declaração do Marcos Braz, na defesa do Flamengo, ele diz que foi ameaçado de morte, que a filha dele foi ameaçada, que a filha dele foi xingada, mas nos vídeos nada disso aparece. Aí, meu maior questionamento é, não é possível que um cara que brigou num shopping, que foi na delegacia depor, ele disse na delegacia que ele não lembra o que aconteceu. Isso ele diz lá para a imprensa e ninguém foi capaz de dizer, Marcos Braz, pô, não tem porquê você ter esquecido. Você precisa saber o que aconteceu, a gente precisa saber a verdade. Mas não, a imprensa não perguntou. Aí situações que me geram bastante questionamento do Marcos Braz é o seguinte, tem uma declaração dele, onde ele é colocado contra a parede, porque o repórter pergunta para ele, e esse repórter foi muito bem. Ele pergunta bem diretamente. Ele até cortou o repórter, que ele ficou meio estressado. Ele falou, você pode ir direto à pergunta? E o repórter, tá bom, eu vou direto à pergunta. Você agrediu o torcedor? Essa pergunta, todo mundo quer saber. Todo mundo na imprensa, toda a torcida, toda a diretoria do Flamengo quer saber. Foi você que partiu para agressão contra o torcedor? Porque aí que todo mundo diz que o Marcos Braz perdeu a razão. Porque o torcedor estava cobrando. No que ele mostrou, ele não estava xingando. Ele não estava ameaçando de morte. E o Marcos Braz diz que foi ameaçado e que aí começou a confusão. Aí o repórter, muito inteligentemente,
Ele pergunta, tá bom, Marcos Braz, você agrediu o torcedor? Foi você que começou a agressão física? Foi uma pergunta bem direta. E aí ele diz, calma aí, o que você está querendo dizer? E aí ele enrola. E aí ele diz, ó, eu já falei algumas vezes que ele me xingou, que ele xingou minha filha. E aí que começa a confusão. Tá bom, Marcos Braz, você agrediu o torcedor? E ele não fala. E aí é que eu quero deixar isso bem claro, porque ele diz, ele me ameaçou. E aí ele começou a esbravejar, e aí ele diz, vocês têm que confiar em mim. É aí que eu quero questionar bastante. Não, ninguém tem que acreditar no Marcos Braz. Ninguém tem que cravar que ele está falando a verdade. De um lado tem a versão do torcedor, que já tem algumas provas em imagens. Se o Marcos Braz comprovar por imagens e por áudio que ele foi ameaçado de morte e que a filha dele foi xingada, aí tudo bem, ele ganha pontos. Mas por enquanto não tem nenhuma prova disso. E aí ele grita, vocês têm que acreditar em mim. Deixa eu falar por que eu não tenho que acreditar no Marcos Braz. Eu não quero acreditar no Marcos Braz, eu não tenho que acreditar no Marcos Braz pelo seguinte motivo, porque ele mentiu recentemente. Recentemente, o Marcos Braz foi numa entrevista na Zona Mista para a imprensa e ele disse o seguinte, não tem crise no Flamengo. A imprensa está inventando isso. E eu fui um dos primeiros a dar que tinha crise de relacionamento no Flamengo. Ou seja, ele me desmentiu. Ele desmentiu vários colegas. E ele falou, não acreditem na imprensa, porque não tem crise. Não tem grupo dividido. Um dia depois do Marcos Braz dizer que não tinha grupo dividido, que não tinha crise, o que aconteceu? O Gerson deu um soco na cara do Varela, comprovando a crise dentro do Flamengo, comprovando que o grupo estava dividido. E aí eu me pergunto, por quê que as pessoas têm que acreditar nele? Que ele falou, ele esbravejou, vocês têm que acreditar em mim. Não, ninguém tem que acreditar nele. E aí, na maior cara de pau, ele fala, é claro que o torcedor agora vai vir e vai falar o que ele quiser falar. Com base no que os advogados vão mandar ele falar. Gente, a mesma coisa por parte do Marcos Braz. O Marcos Braz também vai falar o que ele quiser falar, com base no que os advogados mandarem ele falar. Então, ele não tem essa moral toda para dizer, é claro que o torcedor vai falar o que ele quer falar, com dica dos advogados, porque ele também está passando pela mesma coisa. Ou o torcedor acha que o Marcos Braz não conversou com advogados antes de convocar essa coletiva. E tem outra coisa, ele só convocou essa coletiva, aí é informação de dentro do Flamengo, porque ele soube que vão ter reportagens grandes no Fantástico e no Domingo Espetacular da Record, mostrando imagens do que aconteceu. Então ele precisava se pronunciar antes que essas imagens fossem mostradas. E ele sabe que essas imagens vão ser mostradas. Ele sabe que tem muito jornalista investigativo que tem contato da polícia e que vão ter acesso a essas imagens. E aí a verdade vai ser provada. Agora, quando ele grita, vocês têm que acreditar em mim, sendo que ele mentiu recentemente na maior cara de pau para toda a imprensa, não tem por que todo mundo ter que acreditar nele. Então é isso aí, galera. Esses foram os comentários do jornalista Pilhado, né? Falando sobre essa coletiva de imprensa concedida pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, né? Ele se envolveu em uma confusão ontem em um shopping anteontem, perdão, em um shopping e gerou uma complicação para ele, né? Na minha opinião, ele se complicou ainda mais nessa coletiva de imprensa, principalmente ao dizer que não lembrava de nada. Como é que um cara se envolve em uma briga e vem a público dizer que não lembrava de nada? Será que ele bebeu alguma coisa? Estava sob efeito de alguma substância química que não se lembrasse do ocorrido, né? E isso mostra que o Flamengo está uma bagunça, desde a questão dos jogadores que não querem jogar, a questão da comissão técnica que está totalmente perdida e vai até os dirigentes, como Marcos Braz e também Landim. Landim que afirmou que Marcos Braz fica até o final do seu mandato, mesmo sem a investigação da polícia para saber se ele estava errado ou não. E segundo as gravações, parece que o torcedor não agrediu
a questão de agredir o primeiro. Pelo contrário, quem agrediu primeiro foi Marcos Braz. E ele não ameaçou a família de Marcos Braz, segundo as gravações. A polícia quem vai investigar e dar o veredito final, saber quem estava errado ou não. E isso só mostra que o Flamengo está passando por uma crise tremenda em todos os setores. E, na minha opinião, o presidente deveria ter afastado o Marcos Braz e esperado a polícia investigar e dizer o que aconteceu de fato. Você vir a público e dizer que o cara vai permanecer no clube, mesmo sabendo que ele pode estar errado, né? Um dirigente agredir um torcedor, pelo amor de Deus, né? Vamos torcer que esse ano de 2024 passe logo, porque Marcos Braz, assim como Rodolfo Landim, irão continuar no time em todo esse período. Se em 2023 já foi um desastre, o que esperar para 2024, né? Então essa coletiva de imprensa foi bastante ruim para o próprio Marcos Braz, que entrou em contradição várias vezes, dizendo que não lembrava o que aconteceu naquele momento. Mas nas imagens dá para perceber que ele está bastante lúcido, né? Ele sabendo o que está fazendo ali, né? Agredindo ele e o seu segurança, agredindo o torcedor do Flamengo, que foi cobrar ele pelo momento que o time vem passando, né? Então vamos esperar a polícia investigar e dizer o que de fato aconteceu. E aí, nação rubro-negra, na sua opinião, vocês iriam demitir Marcos Braz? Sim ou não? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.